Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Você sabe, é o seu programa semanal, onde aqui nós estudamos as lições bíblicas da Escola Dominical. E no programa de hoje, iremos estudar a lição de número 9 com o tema Quem é o Espírito Santo? Iremos, portanto, trabalhar este tema muito importante para a nossa fé cristã ortodoxa. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Estamos entrando no ar pela TV Kairos e também pela internet no nosso canal no YouTube. Aproveita este momento e compartilha o link desta programação, curta, comente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você receber aí um aviso sempre que um novo vídeo for publicado no canal. Você que está pela internet, sinta-se abraçados por todos nós aqui. Vamos para a leitura do texto áureo da verdade prática e também do texto bíblico, onde nós iremos fundamentar a lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática nos diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe de hoje encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus por João, no capítulo 14 e também no capítulo 16. Acompanhe a leitura que está aparecendo aí na sua tela. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Os objetivos da lição de hoje: o primeiro objetivo que iremos alcançar é mostrar o Espírito Santo como Consolador. O segundo objetivo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. O terceiro objetivo, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Neste bloco, nós vamos estudar sobre o Consolador. Três pontos importantes serão comentados aqui na mesa. O primeiro, vamos destacar a expressão o outro Consolador. O segundo ponto, o Paracleto ou Paráclito. E o terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. Que bênção! Portanto, na lição de hoje, estudaremos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, seus atributos, sua pessoalidade. Iremos estudar as obras e as ministrações do Espírito Santo.
Portanto, teremos aqui um conhecimento profundo sobre a paracletologia e também a pneumatologia. São assuntos que, embora pareçam sinônimas, mas a paracletologia faz parte da doutrina do Espírito Santo como um todo. E também verificaremos sobre as principais heresias a respeito da deidade do Espírito Santo. E para comentar a lição de hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui, mais uma vez, a presença do nosso querido pastor Leno Cavalcante, pastor Davi Arruda, e de volta ao programa, nosso querido amigo pastor Marcos Melo. E eu quero iniciar com o pastor Marcos Melo. Pastor Marcos, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ter o senhor aqui novamente, o senhor que faz parte da história desse programa. O primeiro programa foi gravado aqui com a gente, o senhor apresentando. Uma alegria tê-lo aqui, pastor, para falar sobre o Espírito Santo. Obrigado, pastor Epaminondas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor Lucileno Cavalcante, um companheiro de longa data, um amigo também. Pastor Davi Arruda, nossos telespectadores. É um prazer enorme voltar aqui e poder aprender convosco sobre um tema que é essencial para nós cristãos, nós crentes, e sobretudo nós que somos de uma linhagem pentecostal. Então, falar do Espírito Santo é maravilhoso. Muito bem. Pastor Davi Arruda, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Como disse o pastor Marcos, é um tema muito caro para nós assembleianos, pentecostais, o tema que nós vamos abordar hoje, que é a pneumatologia. Quem é o Espírito Santo? Amém. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastor Leno, pastor Marcos. É uma satisfação, pastor, mais uma vez estar aqui e, como já foi dito, tratar deste tema que para nós é tão caro e tão precioso para nós assembleanos, e vai ser um prazer poder aprender e falar um pouco mais do Espírito Santo. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, uma alegria muito grande poder contar com o senhor aqui na mesa mais uma vez, para a gente discutir sobre este tema que naturalmente merecia aí pelo menos umas 3 lições, né? Não dá para a gente trabalhar toda a pneumatologia em uma única lição, mas aqui o autor conseguiu condensar e ainda com esse viés apologético, né? Defender a deidade do Senhor Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, reverendo pastor Marcos, nosso amigo, pastor Davi também, e a todos os nossos amigos que acompanham o programa. Realmente, pastor Epaminondas, é um tema que assim, nos alegra realmente falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, e é um tema que teria assim, muitas aulas, muitas manhãs de estudo na escola dominical, para nós falarmos um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo. No entanto, também em outros trimestres, nós tivemos aí também trabalhando especificamente, né, esse tema, e aqui o pastor Ezequias, ele traz assim de modo inspirado mesmo, esse toque no aspecto apologético da defesa dessa doutrina. Muito bem. E para iniciar, pastor Leno Cavalcante, vamos falar sobre essa expressão que é encontrada no Evangelho do Senhor Jesus, no capítulo 14, versículo 16 de João, a expressão o outro consolador. Pastor Leno, conforme o pastor Ezequias Soares colocou aqui na lição para nós estudarmos, a expressão outro no texto grego aqui é significativa, não é, pastor Leno? Sim, é um dos pontos, né, assim, centrais da lição de hoje, né? Esse tópico faz parte dos nossos objetivos. Quando nós vemos aqui nesse texto de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus ele tratando a respeito do outro consolador. E essa expressão realmente é uma expressão que exige uma reflexão nessa palavra original que aqui no discurso de Cristo aos seus discípulos, ele traz uma palavra que merece a nossa atenção. Quando ele diz aqui, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador.
Este outro Consolador de que Cristo ele revela aos discípulos aqui, não se trata de outro no sentido menor ou no sentido de menos importância do que o próprio Cristo, pois a palavra utilizada por Jesus no original grego é allos, que significa outro da mesma espécie, outro da mesma essência, outro igual. Diferente de outras palavras que são utilizadas no texto bíblico, onde a palavra outro é aplicada héteros ou héteros, né? A palavra grega, que significa outro realmente diferente. A gente poderia exemplificar aqui, tomando por base esses microfones que nós estamos utilizando aqui. Eles são iguais, né, semelhantes, mas nós temos este microfone que eu estou utilizando e tem um microfone que cada um dos pastores aqui estão utilizando, o pastor Marcos está utilizando ali, é outro microfone, mas é outro igual. Mas está sendo utilizado de forma diferente, está cumprindo cada um a sua função diferente, mas é outro igual. Então, aqui o texto bíblico, eu acho interessante aqui toda essa leitura bíblica em classe, porém aqui o pastor Ezequias, ele diz que o Senhor ele estava garantindo aos discípulos que eles não ficariam só, mas que teria outro, ele iria para o Pai, pois esse era o assunto aqui, a promessa, né, da ida ao Pai, da partida dele, mas ele disse, não vos deixarei órfãos, né? E ele garante aos discípulos que eles não ficariam desamparados, mas que teria outro igual a ele, com a igreja, com os discípulos aqui. Muito bem. Eu gostei bastante, pastores, do texto áureo, o versículo utilizado pelo pastor Ezequias Soares. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse versículo ele é bastante utilizado pelos arianistas para indicar aqui aquela tese que nós estudamos do modalismo, de que aqui o Espírito Santo, ou que Deus estaria se manifestando a partir, né, modalmente do Espírito. Mas a expressão aqui, Senhor, pastor Marcos Melo, utilizada por Paulo no texto grego, é Kyrios. E todas as vezes que essa expressão Kyrios é usada no texto grego do Novo Testamento, é a mesma palavra ou a mesma expressão que o texto do Antigo Testamento utiliza para se referir ao nome de Deus, o tetragrama sagrado. Yud, Ri, Vav, Ri, aquelas 4 consoantes que formam o nome de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo está com esse versículo dizendo que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo, ele tem os atributos, a mesma essência, conforme disse o pastor Leno muito bem aqui. Mas, pastor Marcos, eu gostaria que, pastor Marcos Melo, antes que o senhor comentasse sobre o segundo ponto, o paráclito ou paracleto, as duas expressões na língua portuguesa estão corretas. Pastor Marcos, há uma necessidade, não é, pastor Marcos, de nós, além de conhecermos sobre o Espírito Santo, né, termos a experiência com ele. Pastor Marcos, comente um pouquinho sobre essa motivação que é colocada aqui na lição para os professores. E eu gostaria até que o senhor chamasse a atenção dos professores em sala de aula para que, né, pastor Leno, chame os alunos à responsabilidade para, além de conhecer, também vivenciar isso, pastor Leno. E depois, pastor Marcos, comente sobre o segundo ponto. Perfeito, pastor Epaminondas. Falar do Espírito Santo é muito maravilhoso, porque ele foi dado à igreja, nos foi outorgado, porque nós precisamos dele. E nesse sentido, Jesus, nesse contexto do capítulo 14 de João, ele está querendo nos falar exatamente que o Espírito Santo, enquanto halos, enquanto outro consolador, ele daria seguimento
ele estaria com os discípulos, ele estaria com a igreja, cuidando dela, ajudando a igreja da mesma forma que Jesus o fez até ali. Então, vocês não vão ficar sós, não. Eu vos darei um outro Consolador. E é interessante nessa perspectiva, porque o Espírito Santo não é uma força ativa, ele não é uma energia, ele é uma pessoa que, nesse contexto que estamos aprendendo, ele foi chamado para estar ao lado, para ajudar, como paráclito, o paracleto. Nesse sentido, o termo significa no grego ajudador, advogado, conselheiro, socorro, vários termos, aliado e amigo. Todas essas expressões estão dentro do termo paracleto. Bom, se ele é uma pessoa que veio para estar ao lado, eu devo então vivenciar, eu devo viver com ele, eu devo partilhar com ele tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito. Então, de fato, a experiência, ela é fundamental para nós, porque não é uma teoria apenas, é um relacionamento. Então, eu às vezes, quando tenho a oportunidade de ministrar nesse tema, eu digo que não basta apenas nós conhecermos sobre o Espírito Santo. É preciso conhecer o Espírito Santo. Conhecer sobre é teoria, conhecer o é relacionamento. E Jesus fala sobre isso quando ele diz, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ele está falando que ele não conhece a pessoa, não sabe o que ela fez? Não, não é isso. Jesus conhece todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele está falando de alguém que não se relacionou com ele, pastor Davi Arruda. Então, ele está querendo chamar a gente para um relacionamento. E assim é a perspectiva pentecostal. Nós temos o relacionamento, nós temos o conhecimento sobre o Espírito Santo e nós temos o relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que para nós é muito importante a experiência. São duas coisas importantes, o conhecimento e a experiência. Muitas pessoas têm o conhecimento, mas não têm a experiência. Falam do Espírito Santo, mas não se entregam a Ele. Falam sobre a pessoa do Espírito Santo, mas não oram a Ele, por exemplo. Tem muita gente que não ora ao Espírito Santo. Nós podemos orar a Ele, sim. Então, Ele foi chamado para estar conosco ao lado, como um advogado, como um ajudador, um protetor, um conselheiro, um amigo, um socorro. E daí porque é importante nós desenvolvermos um relacionamento. Então a experiência para nós é muito importante. É claro que, abrindo parênteses, não basta apenas você querer ter apenas experiência sem saber quem é a pessoa, sem conhecer a identidade. Como eu posso me relacionar com o pastor Epaminondas se eu não procuro saber quem ele é, do que ele gosta? Como vou poder agradá-lo? A partir das Escrituras, nós conhecemos a identidade do Espírito Santo, a personalidade dele. E a Bíblia nos revela quem ele é, o que ele gosta e o que ele não gosta também. Muito bem. Pastor Marcos, gostei muito da expressão se relacionar. O senhor usou aí várias vezes para se referir a essa experiência, né, pessoal que devemos ter com o Espírito Santo, pastor Davi. E eu me lembrei de Oséias capítulo 6, versículo 3, onde o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra hebraica para conhecer no Antigo Testamento, em muitas passagens, é iadar. Lá em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Caim conheceu a sua mulher. A palavra lá é iadar. Iadar, ela é uma expressão hebraica para se referir à intimidade, ao conhecer no sentido de ter intimidade. Achei maravilhoso o comentário do pastor Marcos, porque de que adianta, não é, pastor Marcos, pastor Leno, nós conhecermos teoricamente, apenas tecnicamente, os termos, os conceitos sobre ele, mas não nos relacionarmos com ele, não termos a necessária intimidade com o Espírito do Senhor. Fica também essa reflexão para que os professores de escola dominical convoquem seus alunos para que busquem se relacionar intimamente com o Espírito do Senhor, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que busquem essa promessa gloriosa que é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que Deus possa usar você, querido professor em sala de aula, para instruir seus alunos nesse sentido. Pastor Davi Arruda,
E em relação à palavra paracleto ou paráclito, o seu uso no Novo Testamento. Faça o comentário desse terceiro ponto aqui da lição. Muito bem, pastor. Essa expressão ela é encontrada no Novo Testamento 5 vezes, né? E elas estão nos escritos joaninos. E 4 delas são referentes ao Espírito Santo e uma apontando Jesus como advogado. E como muito bem explicou o pastor Marcos aqui, sobre essa questão do significado de auxiliador, ajudador, porque isso aponta para a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque cada um de nós aqui já precisamos do consolo do Espírito Santo. E o que a gente percebe é que há até no nosso meio uma certa negligência da importância que o Espírito Santo tem para a igreja. Nós aqui da bancada participamos de uma igreja centenária e nós sabemos que para a construção dessa igreja houve dificuldades, houve problemas, mas através do Espírito Santo, do seu consolo, da sua ajuda, ele preservou e preserva a sua igreja. Então o Espírito Santo, ele de modo algum, ele pode ser visto como algo ali descartável, até mesmo substituível, de forma alguma. O Espírito Santo, ele é apontado na Bíblia Sagrada como alguém indispensável. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso defensor. E nós poderíamos até fazer uma analogia, por exemplo, em tempos de guerras, homens, quando enfrentavam batalhas difíceis, alguns companheiros cantavam músicas, estimulando ali a coragem deles. E é exatamente o que o Espírito Santo faz conosco quando estamos vivendo um dia difícil. Ele conta para nós que ele é o nosso ajudador e que com ele nós venceremos as batalhas. Então, a expressão no Novo Testamento, ela sempre traz essa ideia de ajudador, conselheiro e consolador. Muito bem. Quem é o Espírito Santo? Os seus atributos, suas obras, sua divindade. Sobre estes e outros assuntos, nós iremos falar depois do intervalo comercial. Fique conosco, em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição 9 da classe de adultos e o tema é muito especial. Quem é o Espírito Santo? Neste bloco do programa, nós iremos estudar mais 3 assuntos importantes, 3 subtópicos. Iremos falar sobre a sua deidade, atributos e obras do Espírito Santo. O primeiro subtópico, sua deidade. O segundo ponto que iremos discorrer é seus atributos e, por fim, suas obras. Esses 3 pontos serão comentados aqui por nossos comentaristas. Você que chegou agora, muito obrigado por sua companhia. Permaneça conosco, o programa está muito abençoado. Aproveita agora, deixe, se você está pela internet, obviamente, deixe seus comentários aí nesse espaço que é reservado para você, tá bom? O Espírito Santo, ele é Deus. E para falar sobre a deidade do Espírito Santo, o pastor Lucileno Cavalcante, fale sobre o que a Bíblia nos apresenta, né, de textos bíblicos, o que a palavra de Deus nos revela sobre a deidade do Santo Espírito do Senhor. Pastor Epaminondas, queridos irmãos que acompanham o programa, esse tópico da lição que aqui destaca a divindade do Espírito Santo, a sua deidade, ela é bem explícita nas Sagradas Escrituras. Nós temos, nas lições anteriores, nós vimos que existem passagens na Bíblia chamadas de passagens tripartidas, que são passagens que trazem tanto Pai, Filho e Espírito Santo. E sempre que são apresentadas, como a fórmula batismal, lá no Evangelho de Mateus,
nós temos apresentado tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo no mesmo nível, sem distinção ou sem qualquer hierarquia. Nós chamamos, ou a teologia traz a questão daquela ordem, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, mas não é uma ordem hierárquica no sentido de inferioridade de uma pessoa para outra da Trindade, mas sim uma questão de facilitar o entendimento de forma didática para o nosso entendimento. As Sagradas Escrituras, portanto, elas nos garantem essa divindade. E aí nós temos o pastor Ezequias, ele cita aqui, por exemplo, lá no Antigo Testamento já, no livro de Juízes, tendo a referência ao Espírito do Senhor, e logo mais adiante, na referência seguinte, aplicando também a pessoa do próprio Deus. Então, aqui o Espírito Santo, ele é chamado de Deus. Outra passagem também muito conhecida é lá de Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira estão diante do apóstolo Pedro, ou vendem uma herdade e vão apresentar à igreja o preço daquela herdade. E aí diz aqui a palavra no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aqui o apóstolo Pedro, ele está falando com Ananias, dizendo: olha, você procurou mentir ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que está no meio da igreja aqui. É o Espírito Santo que é a autoridade de Deus na igreja principal. E então Ananias, ele está aqui, quando ele está mentindo ao apóstolo Pedro, ele não está mentindo simplesmente ao apóstolo ou ao líder humano, mas ele está se dirigindo à pessoa do Espírito Santo que está ali. E quem é essa pessoa? Aí Pedro continua: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Porque formaste esse desígnio em teu coração e não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, esse texto, mais uma vez, ele afirma que a pessoa do Espírito Santo, ele é Deus. Muito bem. Pastor Marcos Melo, vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo, pastor Marcos Melo, e aí o senhor fica muito à vontade para fazer leitura de textos bíblicos que achar necessário. Pastor Marcos, fique à vontade. Obrigado, pastor Epaminondas, queridos telespectadores. Bom, essa doutrina do Espírito Santo e o conhecimento que se tem a respeito da sua divindade, ela é muito clara nas Escrituras, como disse o pastor Lucileno. E eu acho interessante observar aqui também a noção de que o Espírito Santo, como disse no outro momento, não é uma força ativa, não é uma energia, é uma pessoa. E como nós descobrimos isso nas Escrituras? Pelas manifestações dele como pessoa. Ele tem personalidade. A gente percebe desde o princípio aqui o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, ele se manifestando não como força ativa de Deus, mas como uma pessoa. Vamos ver, por exemplo, Isaías 63, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, alguém que se entristece é uma pessoa, não é uma força ativa. Uma energia não se entristece. Não pode ser resistida. Não pode ser resistida. E você vê que esse texto está no Antigo Testamento, mas Paulo vai falar sobre isso em uma das suas cartas, se não me falha a memória, Efésios, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Então, ele é uma pessoa que se relaciona, como nós falamos. E sobre os seus atributos, então a gente percebe que ele, Romanos 8, 27, você vai ver, o Espírito Santo pensa. Em Romanos 15, versículo 30, ele sente.
Em 1 Coríntios 12, 11, ele determina. E quando você vai, por exemplo, para o livro de Atos, você vê ele guiando a igreja e separando os apóstolos. Lá em Atos 13, o Espírito Santo fala, ou seja, os atributos de uma pessoa, né, pastor Marcos? Claramente na Escritura, dizer que o Espírito Santo é uma força, negar a realidade nua, clara, né, clara como a luz do sol, ou ser muito desonesto intelectualmente, né, negar a pessoalidade do Espírito Santo, pastor Marcos. Negar aquilo que está claro como a luz, né? Por exemplo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, é dito que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como um bom advogado que ele é, o melhor de todos, ele convence, mas ele não é um convencimento apenas de palavras, é um convencimento lá no âmago do ser humano, no coração. Ele vai lá no espírito humano e trata o ser humano. Então, agora com relação aos atributos, a gente consegue perceber muito bem no Salmo 139, né? Um salmo bem conhecido de todos, onde ali a gente percebe os atributos. Muita gente acha que está ali apenas o Deus Pai, mas o Espírito está ali também, né? O Filho está ali também. Então, o Salmo 139, por exemplo, versículo 7 e 8, diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se você pegar o Salmo 139, querido professor que nos assiste, irmão, você vai ver ali bem claro os atributos. Por exemplo, do versículo 1 ao 6, você tem a onisciência de Deus. E a onisciência também do Espírito ali. Se você for do 7 até o 12, você tem a onipresença dele. Se você pegar do 13 ao 18, você tem a onipotência e você tem também a presciência. E do 19 ao 24, você tem a justiça divina. Tá? Perceba que no texto que o pastor Lucileno mencionou, no capítulo 5 de Atos, quando aquele casal mente ao Espírito Santo, eles recebem também a justiça ali. Tá? Então, ele possui atributos da divindade. Por isso, ele não é uma energia, ele não é uma força. E isso, a nossa lição, ela vai deixar muito, muito clara. Quem pode conhecer o coração do homem? Quem pode conhecer as coisas de Deus? Diz o texto bíblico, né? As profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Só para a gente complementar, pastor, se o senhor me permite. Vontade, claro. 2 Coríntios 2. Vamos só dar uma olhadinha para a gente arrematar que, de fato, estamos tratando de um ser divino, nós estamos tratando da terceira pessoa da Trindade e que tem todo o poder também. Versículo 10 diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus diz. Perdão, é 1 Coríntios, pastor, não me desculpe. Sim, claro. 1 Coríntios, tá? Vamos só ler aqui. Na verdade, se trata do capítulo 2 daqui, agora sim. Versículo 9, para compreender melhor. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E ele arremata: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito, e aqui com letra minúscula, do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aí você percebe claramente os atributos da divindade no Espírito, né? Então, isso deixa muito claro que estamos tratando de alguém, de uma pessoa que se relaciona, mas que é poderosa, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente e que faz justiça. Muito bem. Glória a Deus. Diante de tantas
evidências bíblicas, né, textuais apresentadas aqui, alguém às vezes fica questionando, mostre um texto, foram mostrados aqui vários, existem centenas de passagens bíblicas apresentando os atributos, a deidade, a pessoalidade do Espírito Santo. Diante disso, é muito complicado, é muito difícil negar que o Espírito Santo é uma pessoa, dizer que ele é uma força, negar aquilo que está aqui muito, mas muito evidente. Irrefutavelmente, nós estamos com evidências bíblicas apresentando a pessoalidade do Espírito Santo, a sua divindade, a sua deidade e os atributos co-igual ao Pai. Não há nada que se diga do Pai e do Filho que não se possa dizer do Espírito. O que o Pai possui de atributo comunicável, incomunicável, sobretudo, o Espírito Santo também o possui, porque ele é Deus. Lembrando, desde lições anteriores, nós não estamos falando de triteísmo, nós não estamos nos referimos a 3 deuses. É um único Deus que subsiste e se manifesta em 3 pessoas distintas. Essas 3 pessoas é uma essência una, indivisível, um Deus único, um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Nós estamos falando, portanto, de tripessoalidade, 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência, com a mesma natureza, com a mesma qualidade que se manifesta na Escritura, e o Espírito Santo aqui é Deus. Pastor Davi Arruda, falamos sobre a divindade do Santo Espírito do Senhor, falamos sobre os seus atributos, e o pastor Marcos também falou sobre a sua pessoalidade, apresentando incontestáveis evidências bíblicas. Agora, pastor Davi, fale sobre as ministrações do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, para a gente encerrar esse bloco. Muito bem, pastor Epaminondas, como muito bem trabalhou o pastor Leno, o pastor Marcos Melo sobre a deidade e os atributos que pertencem ao Espírito Santo, algumas pessoas pensam, ou até mesmo na tentativa de anular o poder do Espírito Santo, querem dizer que ele não trabalhou, que ele não se manifestou, e como o senhor muito bem disse, pedem texto, mas nós temos inúmeros textos bíblicos que nos dão uma base sólida para provar e comprovar que o Espírito Santo trabalhou e trabalha no nosso meio. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 1, verso 35, mostra uma das maiores manifestações do Espírito Santo, quando de forma sobrenatural ele gerou Jesus no ventre de Maria. Romanos capítulo 8, verso 11, diz que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele habita no seu povo. E também eu gostaria de ler um texto em Romanos capítulo 15, verso 16, que mostra que o Espírito Santo, ele também é santificador do seu povo. Olha o que diz o texto: que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios sejam aceitáveis, santificada pelo Espírito Santo. E para concluir, outro texto também que mostra não somente uma obra, mas também a personalidade, como muito bem trabalhou o pastor Marcos Melo, a personalidade do Espírito Santo, que é em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11, onde mostra que o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais, mostrando então o seu trabalho, mas a sua personalidade aparece quando o texto diz que ele distribui a quem quer, ou seja, o Espírito Santo, ele tem vontade própria, corroborando com aquilo que o pastor Marcos Melo muito bem trabalhou. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco e eu quero convidar você a permanecer conosco, porque ainda temos um assunto muito importante a tratar, que são, de fato, as antigas heresias e também aquelas que se apresentam na atualidade, contrárias às obras do Espírito, à divindade do Espírito Santo. Nós vamos tratar no próximo bloco sobre as heresias antigas e novas sobre o Espírito Santo. Não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta, ainda também iremos
comentar sobre o centenário da Assembleia de Deus Missão aqui na nossa cidade. Eu quero que você permaneça conosco. Ainda nesse terceiro bloco, nós vamos aqui fazer um comentário, convidando também todos aqueles que podem estar conosco neste grande evento de celebração ao nome do Senhor por 100 anos de Pentecostes aqui na nossa cidade. Até já! O programa Escola Bíblica Dominical está estudando neste vídeo a lição de número 9 desta revista em defesa da fé cristã, hoje defendendo a deidade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos então mais uma vez aqui falar e apresentar a vocês o resumo do que nós vamos tratar agora através do mapa mental que aparece aí na sua tela. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias, os heresiarcas, assim esse termo tem sido usado pelo pastor Ezequias Soares. Depois, as heresias na atualidade e o Espírito Santo em outras religiões. Nós iremos falar brevemente sobre este terceiro tópico aqui para dar um tempinho para a gente conversar sobre o centenário da Assembleia de Deus Missão aqui na cidade de Marabá. Pastor Leno Cavalcante, assim como levantaram heresias lá no nascedouro da igreja, nos primeiros séculos, a respeito da divindade de Jesus, questionando, ora, a divindade, em momentos outros, a humanidade, também surgiram os heresiarcas, que eram inimigos da deidade do Espírito Santo. As primeiras heresias, pastor Leno Cavalcante, fale sobre esse primeiro ponto aqui desse terceiro tópico da lição. Muito bem, pastor Epaminondas, nós sabemos que desde o início da história da igreja, a igreja ela se inicia ali no dia de Pentecostes com essa experiência pentecostal, o termo que nós utilizamos, essa experiência com o derramamento do Espírito Santo. Então a igreja primitiva, a igreja ali em Jerusalém, eles tinham o conhecimento a respeito do Espírito Santo, aquilo que eles receberam, seja por transmissão através dos apóstolos, seja por aquilo que estava escrito e que fora revelado acerca do Antigo Testamento, de que o Espírito Santo é Deus. Toda essa doutrina ela já era crida desde o início da história da igreja. Ocorre que, com o passar dos anos, realmente se levantaram dentro desses movimentos que desvirtuaram a doutrina da igreja. E dentre esses, os próprios discípulos de Ario, que eles se preocuparam muito em questionar a pessoa de Cristo, mas com isso também afetava a doutrina do Espírito Santo. Então, eles consideravam que o Espírito Santo era apenas uma ação ou apenas uma criação do próprio Jesus, mas que não seria na mesma essência, que não seria uma pessoa. Já os tropicianos, que também era um movimento herético, eles diziam que o Espírito Santo era apenas um ser o próprio termo diz um ser espiritual, seria um anjo, mas se equivocavam, porque um anjo não faz aquelas obras que o pastor Davi citou aqui. Um anjo não tem os atributos que o pastor Marcos já colocou aqui. Então, isso foi refutado, e como o senhor disse, pastor Epaminondas, isso facilmente era refutado com base nas Escrituras. E ainda tiveram
pneumatomacianos, eu acho que é isso, é uma palavra difícil, mas eles, em suma, eles negavam a divindade do Espírito Santo. E eles eram chamados de aqueles que se opõem ao Espírito Santo. E na verdade, nós sabemos que até nos dias de hoje, eu lendo um material dos nossos pioneiros, né, do Daniel Berg, do Gunnar Wingre, principalmente, né, o quanto que foi uma luta no início do movimento pentecostal aqui no Brasil, eles demonstrarem que o Espírito Santo era uma pessoa e que a atualidade dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo, ainda é vigente na igreja hoje. E se levantaram, eu achei interessante o relato que eles deram a esses que se opuseram, né? Os opositores do Espírito ainda tem nos dias de hoje. Existe, e eles estão aí, né, atuando. Pastor Marcos Melo, na atualidade, nós temos os arianistas, os discípulos do presbítero de Alexandria, Ário, que deram prosseguimento nessa heresia, e na atualidade nós temos aí um grupo religioso que nega a divindade do Espírito Santo. Inclusive, o texto sagrado para eles utilizado, eles traduziram Gênesis capítulo 1, versículo 2, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. A tradução utilizada por eles, traduziram como "e a força ativa de Deus". Pastor Marcos, diante de tudo que nós já ouvimos aqui, inclusive pelo senhor utilizando robustas evidências bíblicas, o Espírito Santo não é uma força. Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas esse grupo religioso, ao negar a pessoalidade do Espírito Santo, comete uma heresia gravíssima e que nós não podemos de modo algum aceitar no seio da comunidade cristã ortodoxa, em que pese eles existirem, e eles têm todo o direito de professarem e defenderem o que bem entenderem. Agora, no nosso contexto, nós precisamos também nos posicionar e reafirmar a pessoalidade do Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Verdade, pastor Bruno. Não basta apenas crer, é preciso defender o que se crê. Pronto. O texto, a verdade prática, fala sobre isso, né? Me perdoe, pastor Marcos, interrompê-lo. A verdade prática diz assim, ó: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Por favor, pastor Marcos. O apóstolo Paulo, ele vai nos informar que a ele competia a defesa do Evangelho. Mas não só o apóstolo, a todos nós. Não uma defesa com unhas e dentes, não com paixões carnais. A nossa defesa aqui, ela é muito respeitosa. E nós mostramos a luz da palavra. A não ser que se altere a Bíblia, como muitos fazem. A doutrina do Espírito Santo é uma das doutrinas mais caras na Bíblia, né? Agora, o que eu observo, e lendo alguns teólogos, pastor Epaminondas, pastor Lucileno, Davi Arruda, é que nos primeiros séculos da igreja, o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo foi um pouco relegada, não deram tanta importância no princípio, e parece que os debates eles se deram mais acerca da cristologia, realçando a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo, enfim. A própria reforma protestante, né, nas 5 solas. Exatamente, e se relegou o Espírito Santo por muito tempo, né? Mas ele foi entregue à igreja, não seria possível retê-lo, não seria possível domá-lo, né? Ele estava e está com a igreja, e graças a Deus que os últimos avivamentos, sobretudo no século XX, né, nós começamos a se debruçar mais sobre essa teologia do Espírito e a vivenciá-la, porque os avivamentos estão aí, são incontertes, ele continua agindo, né? E eu gostaria de chamar a atenção para um fato interessante, que é a vida de Cristo. Cristo, ele agiu, ele atuou em parceria com o Espírito, junto com o Espírito, né? Porque foi profetizado que ele seria cheio do Espírito Santo. Está lá, por exemplo, em Isaías 11, versículo 2, nós temos Isaías 61, né? E isso se cumpre lá em Lucas, no capítulo 7,
quando o Senhor lhe abre então o livro da lei para ler lá na sinagoga, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então o Senhor Jesus, ele vai dar esse exemplo, como disse o pastor Arruda, desde o nascimento, que foi através do Espírito Santo, uma ação poderosa e sobrenatural do Espírito, para que ele fosse concebido, até a sua própria vida, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo vem em forma de pomba, né, forma corpórea de pomba, e ali o Senhor ele é revestido ali naquele momento. Depois ele é levado ao deserto, capítulo 4 vai nos falar sobre isso, onde ele é tentado. Ele é levado por quem? Pelo Espírito. E Lucas vai dar um enfoque assim que eu acho muito interessante. No capítulo 4 ele vai dizer que ele estava cheio do Espírito. Cheio do Espírito, ele foi levado ao deserto. Eu acho interessante esse enfoque de Lucas, porque quando a gente começa a ler Lucas, pastor Epaminondas, a gente percebe esse toque, digamos assim, pneumoteológico, né, do evangelista aqui. Ele vai falar muito da tônica do Espírito. E ele vai dizer exatamente isso, que ele foi, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Ele estava então cheio do Espírito Santo, e lá ele então abre o livro da lei, no texto que eu falei, Isaías 61, e ele vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Quando você vai para Atos capítulo 10, versículo 38, há uma confirmação disso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Jesus, homem, ele não dispensou, ele não se furtou a ação do Espírito na sua vida, exatamente para nos dar o exemplo de que nós também precisamos do Espírito Santo. Essa ideia que eu quero deixar aqui muito clara, que todo o ministério de Jesus, e portanto desde a sua concepção, desde a sua vinda ao mundo, desde a sua encarnação, até o seu ministério, a sua ressurreição, a Bíblia vai dizer que foi pelo poder do Espírito Santo, também foi pelo agir do Espírito Santo. Então você vê o Espírito agindo no nascimento, você vê o Espírito agindo no ministério, durante a vida de Cristo, no ministério dele, e você vê o Espírito agindo também na sua ressurreição. É imprescindível para nós o Espírito Santo. É imprescindível. Ele foi dado à igreja exatamente para ajudá-la, para enchê-la, para consolá-la quando precisar, enfim, para todos os momentos da nossa vida. Então, quem não crê no Espírito Santo como uma pessoa, está perdendo tanto, né? Eu recomendaria, estude mais sobre o Espírito, né? Leia mais sobre o Espírito, converse com o Espírito, se relacione com ele, que você vai conhecer uma pessoa maravilhosa. Maravilha, achei muito interessante a abordagem do pastor Marcos, no sentido de evidenciar na história, né, como que a doutrina do Espírito Santo ela acabou sendo deixada em segundo plano. Na Reforma nós temos as conhecidas 5 solas, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Deus, somente Cristo. E os solos espíritos. E aí, o que Deus faz? Os grandes avivamentos que o pastor Marcos muito bem mencionou, fazendo com que o Espírito Santo e a sua doutrina, o estudo sobre ele, viesse à tona novamente a partir de grandes movimentos causados, provocados, suscitados pela obra poderosa do Espírito Santo na terra, espalhando o fogo pentecostal por todo o mundo. Isso é maravilhoso. Deus, portanto, ele agiu através do seu Espírito Santo para fazer com que a obra do Espírito continuasse viva mais do que nunca. E agora nós temos na atualidade uma robusta teologia pentecostal. Nós louvamos a Deus por autores que têm se debruçado sobre esse tema. Nós que no passado muitas vezes éramos até ridicularizados por alguns irmãos de outras confissões de fé, dizendo que
vocês não têm uma teologia sistemática sobre a doutrina pneumatológica, vocês valorizam a experiência em detrimento do conhecimento. Isso não se pode mais falar. Nós temos robustas literaturas, teologias sistemáticas, pastor Leno Cavalcante, né, com muita substância bíblica, teológica, para fundamentar aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos e aquilo que nós ensinamos. Aquilo que o pastor Marcos muito bem colocou aqui. Conheça mais o Espírito Santo, leia a Bíblia Sagrada. A simples leitura do texto bíblico é suficiente para você conhecer a pessoa maravilhosa, augusta do Espírito do Senhor. Procure também conhecer um pouquinho mais da teologia pneumatológica, da teologia pentecostal, e você vai aí mergulhar nesse oceano maravilhoso do Espírito do Senhor. Pastor Davi Arruda, vamos concluir. Existem umas crenças estranhas aí, não é, pastor Davi Arruda? Sobre o Espírito Santo, que o pastor Ezequias Soares teve o cuidado de apresentar a nós nessa lição. Muito bem. Pastor, a crença do Espírito Santo pelo islamismo, ela não é só estranha, como também confusa, porque eles não têm uma definição unânime para o Espírito Santo. Por exemplo, alguns acreditam que o Espírito Santo seja o anjo Gabriel, pelo fato de ele ter sido mensageiro para Maria. Outros também defendem também a ideia que foi o anjo Gabriel quem revelou a Maomé o Alcorão. E outros defendem que o próprio Maomé seja o Espírito Santo. O que, na verdade, isso se dá por uma confusão da tradução de paracleto para a palavra períclitos, né? Que, na verdade, vale ressaltar que essa palavra nem na Bíblia se encontra. E essa heresia, ela é facilmente derrubada quando a Bíblia mostra para a gente que o Espírito Santo, ele não é Maomé, ele não é um anjo, o Espírito Santo é Deus. E como a gente já trabalhou toda essa lição, textos aí para todos que quiserem. O Espírito Santo é Deus, ele tem vontade própria e ele é perfeito em suas ações. Então, essa heresia, ela não tem sustentação e ela é facilmente derrubada com os versículos que aqui citamos. Muito bem. Que bênção. Assim nós concluímos a lição de hoje, a lição 9, que será estudada presencialmente no dia 2 de março de 2025. Estudamos e aprendemos com os nossos comentaristas quem é o Espírito Santo. Acredito que as principais indagações sobre quem é o Espírito Santo, elas foram claramente respondidas aqui, e louvamos a Deus por sua vida, por estar conosco até agora. Nós ainda, antes de finalizarmos o programa de hoje, queremos fazer uma menção honrosa e especial ao centenário da Assembleia de Deus Missão, aqui na cidade de Marabá, exatamente no dia 5 de março de 1925, a igreja estava sendo estabelecida oficialmente aqui na nossa cidade, através de uma família de missionários que veio da capital, de Belém, na época, presbítero Luiz de França Moreira e a sua esposa, a irmã Maria Moreira. Eles estiveram aqui na nossa querida cidade, que à época era bem pequena ainda, cerca de 1.500 pessoas, e fundaram esse trabalho maravilhoso. E a obra pentecostal chegou na Amazônia, pastor Leno Cavalcante, aqui na nossa região do sul e sudeste do Pará. Aproveitando, pastor Marcos, a presença do pastor Leno aqui, que é neto do pastor querido, saudoso Jonatas Moraes Cavalcante, que pastoreou essa igreja por quase 2 décadas. Pastor Leno Cavalcante, uma alegria chegar nessa data. O senhor também que é um pesquisador da nossa história. Realmente, pastor Epaminondas, é uma data marcante, histórica, realmente, e tudo que está sendo programado aí para comemoração, né, dessa marca de 100 anos, tenho certeza que vão ser momentos assim de intensa ação do poder de Deus no meio da igreja, e essa festa ela começou no dia 5 de março de 1925,
né? A festa, ela não acaba, e é por isso que é maravilhoso nós vivermos nessa dimensão do Espírito Santo, pastor Marcos, porque nós, a todo dia, é uma experiência gloriosa da presença do Espírito Santo e do agir do Espírito Santo. Nós vimos um pouco da história, né? E acompanhamos como a Igreja de Marabá, a Assembleia de Deus de Marabá, é a pioneira que toda essa região, não só a região sudeste do Pará, mas a região sul do Pará, a região sul do Maranhão, o que era o antigo estado do Goiás, que hoje é o Tocantins, também, né? A Igreja de Marabá foi naquele princípio, né, entre as décadas de 30, 40, 50, foi a igreja onde era o polo. Daqui se conseguia chegar a essas regiões. E não era fácil. Não era fácil devido ao acesso, não havia estradas, né, o acesso era feito somente por barco, né, e corredeiras, como nós sabemos que os nossos rios possuem, né, corredeiras difíceis, mas que homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, não mediram esforços para que pudessem estar fazendo o ID do Senhor. E nós temos a grata satisfação de também fazer parte da história. Eu cheguei em Marabá aos 8 anos de idade, né? O pastor Jonatas estava aqui e nós viemos com a nossa família para cá, eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, e pudemos contemplar, crescendo nessa igreja, pudemos contemplar o grande agir de Deus neste lugar, né? Experiências gloriosas. Eu lembro, pastor Marcos, aqui na Folha 20, em um dos grandes congressos, confraternizações, a glória de Deus no meio da mocidade, algo tão extraordinário. E quando era o pastor Gesiel Gomes ministrando, no ano de 1997, foi quase ainda há pouco, nós vimos Deus tomando de conta, batizando no Espírito Santo, e alguém, uma senhora que estava numa cadeira de rodas, né, sendo tomada pelo poder de Deus, e ela levantou. E quando ela levantou, o que mais me impressionou não foi simplesmente o fato em si, que já é impressionante, mas a glória de Deus no rosto das pessoas, vendo o milagre de Deus. Então, ao longo da história tem muitos testemunhos daquilo que Deus ele fez. Agora, o que nós louvamos mais a Deus é de que o que Deus fez no passado, Deus ele pode fazer muito mais no tempo que ainda nos resta aqui, trabalhando na obra de Deus aqui em Marabá. Deus ainda tem muito mais, e a igreja em Marabá tem muito mais a produzir, muito mais a fazer, e louvamos a Deus pela vida do pastor Salles, pelos pastores que têm se empenhado em que esta grande obra ela continue sendo feita, sendo realizada, e milhares de almas sejam alcançadas pela salvação. Maravilha. E o pastor Leno, me parece que é a 4ª geração de pastores, né, da família. O pai, o avô, o bisavô, também todos Sim. envolvidos ali, como pioneiros até da Assembleia de Deus no Brasil. Pastor Marcos Melo, ainda há pouco o senhor falava sobre a doutrina do Espírito Santo, que é a partir dos avivamentos, né? Ela é como que se tivesse sido restaurada, né, ao devido lugar dela. E tem um hino que nós cantamos, né, no nosso centenário, a Assembleia de Deus no Brasil chegou. Nós vamos cantar a Assembleia de Deus em Marabá chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Pastor Marcos. Que bênção. É festa, né? Centenário é uma data marcante para todos nós. Nossa igreja é uma igreja linda, uma igreja avivada, uma igreja que sempre cresceu e vai continuar crescendo. E por conta de todo o seu histórico de homem de Deus, como foi o pastor Jonatas Moraes Cavalcante e tantos outros, o presbítero Luiz de França Moreira, que iniciou esse trabalho, e aqueles que deram continuidade, e agora a gestão do nosso pastor Salles também, um grande trabalho na diretoria da igreja, da qual o senhor também faz parte, é vice-presidente,
temos visto a ação de Deus, pastor Davi Arruda, Deus chamando novos talentos. É uma igreja pujante, uma igreja que cresce, é uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo. Então são 100 anos, podemos dizer que são 100 anos para nós de Pentecostes. Sim, Pregando a palavra no poder do Espírito Santo, né? Quando eu vejo o pastor Davi Arruda pregando, cheio do Espírito, a gente se alegra de ver que Deus tem levantado uma nova geração e continua sendo cheio do Espírito Santo. Porque, pastor Epaminondas, o que Pedro pregou em Atos, no capítulo 2, explicando o dia de Pentecostes, é válido para nós hoje. E ele diz lá no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Que promessa é essa? A promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa de ser cheio do Espírito Santo. Ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. É como tentar represar água, não vai conseguir. Uma corredeira. Que maravilha. A igreja de Marabá, pastor Davi, pastor Leno, pastor Marcos, teve o privilégio de ser pastoreada no passado. Nós já mencionamos grandes homens de Deus aqui, o fundador, o pastor Luiz, o avô do pastor Leno, o pastor Jonas, o nosso atual pastor, o pastor Salles. Também tivemos entre outros, um pastor de referência nacional, o pastor Alcebides Pereira de Vasconcelos, que foi presidente da CGADB, pastoreou Marabá por 2 vezes. Então essa igreja tem uma história também de missões, conforme o pastor Leno diz. Marabá era a base para evangelização aqui de outros estados até. Pastor Davi Arruda, eu gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre essa data e também falasse um pouquinho mais sobre o nosso pastor Salles, o atual pastor, que está conosco aí há quase 22 anos pastoreando Marabá. Gostaria que o senhor falasse dessa experiência de tão jovem ser pastor, pregador itinerante e que está contribuindo conosco aqui nessa obra maravilhosa. Fale um pouquinho mais também do nosso pastor Salles. Pastor, nós estamos alegres, nós estamos em festa, como diz o nosso pastor, por 100 anos só se faz uma vez, como ele costuma dizer. E eu muito me alegro em fazer parte dessa geração do centenário. Eu louvo a Deus por ser pastoreado pelo pastor Salles, que não somente é um excelente administrador, mas como também um homem de Deus, sensível ao Espírito Santo, que valoriza o mover do Espírito Santo no meio da sua igreja, se alegra com as manifestações espirituais, mas também que valoriza a palavra de Deus, a doutrina, através do nosso Instituto Teológico, que não são todas as igrejas que têm essa preocupação, mas o nosso pastor presidente tem essa preocupação em instruir os nossos membros, dando base para eles na Bíblia Sagrada. E eu sou alegre, porque mesmo tendo pouca idade, o pastor, vocês nos permitiram estar aqui trabalhando, exercendo, e eu muito me alegro, porque não são todas as igrejas que têm essa sensibilidade de entender o chamado e a vocação. E me falta palavras para definir a alegria que é fazer parte de uma igreja que está completando 100 anos, 100 anos de história, 100 anos de mover do Espírito Santo, e acreditamos que não vamos parar por aí, vamos viver até o arrebatamento, crendo que o Espírito Santo fará coisas maiores. Muito bem, portanto, chegamos ao nosso centenário. Marabá está em chamas, são 100 anos de Pentecostes, pregando a mesma mensagem que os pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingre pregaram em Belém, na nossa capital, a mesma mensagem pentecostal que o presbítero pastor Luiz de França Moreira pregava. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e o Senhor Jesus em breve voltará. Estamos vivendo uma semana maravilhosa, apoteótica, uma semana de celebrações a Deus, dando glória a Jesus por 100 anos que esta igreja está pregando o evangelho do reino, conforme disse o pastor Davi, até que Cristo volte. Nós ficamos por aqui, te esperamos na próxima semana, onde vamos estudar mais uma lição maravilhosa aqui na Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a produção do programa mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos ajudam a fazer este programa. A você,
sem a sua audiência não seria pouco provável que nós estivéssemos aqui. A sua companhia é muito importante. Deixe seus comentários se você está pela internet, parabenizando a Assembleia de Deus Missão aqui em Marabá. Nós temos uma audiência vasta por todos os estados do Brasil e fora do Brasil tem nos acompanhado, e nós queremos compartilhar dessa nossa alegria com vocês também. E os comentaristas, pastor Leno Cavalcante, pastor Davi Arruda, e hoje aqui a presença honrosa do pastor Marcos Melo. Pastor Marcos, o senhor sabe, o senhor é muito bem-vindo, o senhor é cadeira cativa aqui, o senhor é um dos nossos decanos aqui nesse programa que foi lá no início iniciado pelo Senhor por nós aqui na TV Cairons. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa ser seu advogado, seu ajudador, seu consolador, seu instrutor, seu ensinador, como ele tem sido na vida da Igreja do Senhor aqui nessa cidade. Vou aproveitar o pastor Marcos Melo para que nos dirija em oração, encerrando o programa, pastor. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse programa muito especial para todos nós. Oramos por cada telespectador, por cada irmão, por cada pessoa amiga que acompanhou conosco até agora e quem sabe nesse momento está passando por um momento difícil, está doente, está se sentindo mal. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, alcance essa vida agora, trazendo cura, trazendo restauração. Continua a agir no meio da tua igreja e por tua igreja, Senhor. Age de maneira especial. Abençoa essa próxima semana, que será a comemoração do centenário, no dia 5 agora de março, Pai. Toma a direção de tudo e abençoa o nosso pastor Salles, toda a diretoria, o pastor Epaminondas e a todos os nossos companheiros, em nome de Jesus.